Pessoal, agora nós vamos falar sobre a linguagem. Eu já falei anteriormente o quanto a linguagem é fundamental na questão do transmitir as informações, a construção do conhecimento humano, o signo, a linguagem, a língua que ele faz uso, inclusive, para pensar, certo? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre a linguagem na perspectiva de Vygotsky. A linguagem permite designar objetos, ações, qualidades dos objetos e ações, relações entre objetos e ações. Mudanças essenciais. O que ocorre com a capacidade humana quando a gente adquire a linguagem? A gente consegue lidar com objetos ausentes. Então, eu posso falar de uma coisa que não está presente aqui no momento. E nós vamos conseguir nos entender. Processo de abstração e generalização, nós conseguimos fazer. Pensar, vamos imaginar, o prédio 2 da FASB é mais alto do que o prédio 1 da FASB, da unidade 1. Todos nós conseguimos entender o que nós estamos conversando. São objetos ausentes no momento, e estamos tendo uma reflexão que está ligada à abstração e generalização. Organizar o real em categorias conceituais. Então, vamos pensar maior, menor, o que é FASB, o que não é FASB e assim por diante. E a comunicação entre os homens. Os animais também fazem comunicação, mas de maneira bem mais simples. O surgimento da linguagem imprime 3 mudanças essenciais nos processos psíquicos do homem. A primeira, a linguagem permite lidar com os objetos do mundo exterior, mesmo quando eles não estão ausentes, como nós falamos. O segundo, através da linguagem é possível analisar, abstrair e generalizar as características dos objetos, eventos, situações presentes na realidade, como eu dei exemplo agora mesmo. E terceira, está associada à função de comunicação entre os homens, que garante, como consequência, a preservação, transmissão e assimilação de experiências acumuladas pela humanidade ao longo da história. Então, o nosso processo de linguagem e de comunicação é muito mais sofisticado do que de qualquer animal. Isso faz a diferença do cérebro humano. O papel da linguagem na construção dos conceitos. É justamente o poder da nossa linguagem que nos diferencia dos animais. Lembrem-se que o Vygotsky, ele está ocupado em entender como nós saímos do funcionamento mais primitivo do cérebro para um funcionamento mais elaborado. Que nós nascemos com um funcionamento parecido com o dos animais, porém rapidamente a gente transforma e a gente põe em uso um potencial que é só humano. E ele descobriu que isso se dá pela linguagem. E através do quê? Da inter-relação entre os seres humanos. Lembrem-se sempre do garoto selvagem, o Victor, do filme. Que ele não teve o contato com os seres humanos, com a linguagem. E aí ele não teve um desenvolvimento como seria de qualquer criança na idade dele. A linguagem dos animais não tem esse poder que a nossa tem. Não designa coisa, não distingue ações e nem qualidades. A linguagem, sistema simbólico dos grupos humanos, representa um salto qualitativo na evolução da espécie. É ela quem fornece os conceitos, as formas de organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. É por meio dela que as funções psicológicas superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas. Então, lembrem-se, o ser humano, segundo Vygotsky, tem pouco de humano quando nasce. Ele vai se tornando humano na relação interpessoal, através, inclusive, então, dessa linguagem que nós estamos estudando. A principal função da fala é o contato social,
a comunicação, ou seja, o desenvolvimento da linguagem é impulsionado pela necessidade de comunicação. Desta forma, mesmo a fala mais primitiva da criança é social. Então, quando ela fala dá, quer, não, ela tem simplesmente o objetivo de comunicação. É uma estratégia de sobrevivência da espécie. Então, a primeira função é essa, de comunicação. Mas não é só comunicação, a linguagem. Ela tem muito mais a oferecer. Os primeiros sons, gestos ou expressões, essas manifestações bastante difusas, que não indicam nada específico, fazem parte do estágio pré-intelectual do desenvolvimento da fala. Então, Vygotsky também entende que existe uma inteligência pré-linguagem, como Piaget. Antes de falar, propriamente dito, a criança demonstra uma inteligência prática, que consiste na sua capacidade de agir no ambiente e resolver problemas práticos, inclusive com o uso de instrumentos intermediários, mas sem a mediação da linguagem. É o estágio pré-linguístico do desenvolvimento do pensamento. Vygotsky e Piaget, nesse sentido, também estudam uma coisa similar, né? O estágio sensório-motor para Piaget seria o equivalente a esse estágio pré-linguístico do desenvolvimento do pensamento. Mas os dois consideram que existe inteligência. As fases da fala. Apesar de considerar toda fala como uma comunicação social efetiva, Vygotsky identificou estágios para a fala. Então, no nosso desenvolvimento, a gente tem 3 momentos. E isso não quer dizer que ocorre só numa idade específica. Para Vygotsky, não ocorre como Piaget, estágios e idades específicas. Isso pode ocorrer em qualquer época da vida. A gente dá o exemplo quando a gente aprende alguma língua nova. Quando a gente está aprendendo alguma língua nova, a gente passa por esses 3 estágios. A gente, por exemplo, quem já estudou inglês, você não pensa em inglês imediatamente. Então, vamos ver os estágios, né? Fala exterior é um discurso socializado. É aquele que eu falei, que é o primeiro, que é simplesmente um objetivo de comunicação. Então, a comunicação é global, com múltiplas funções. Não tem função planejadora de ação. Ela é uma função comunicativa. Eu preciso de água, eu peço um copo d'água. Eu estou com fome, eu digo estou com fome. Então, quando a gente começa a aprender uma língua nova, é justamente isso que a gente aprende. Há um contato social, a dizer bom dia, olá, boa noite, estou com fome, onde está determinado objeto. É uma função simplesmente de comunicação socializadora. Posteriormente, a gente começa a gente começa a pensar, né? Então, é comum a gente ter uma fala egocêntrica. A criança também. Por volta dos 4 aninhos, ela fala muito sozinha. Você pega a criança brincando sozinha, junto com seus brinquedos, e ela está falando alto. Então, essa é uma etapa intermediária, que acompanha a ação. É dirigida ao próprio sujeito da ação. É como se ela estivesse conversando com ela mesma. Para o quê? Para conseguir pensar melhor, ela precisa falar. É como no filme da Marta Cole, quando o rapaz está dirigindo e falando com ele mesmo. Então, eu vou por ali, agora, não, eu subo, não, é isso, Então, lá no filme mostra bem essa característica. E nós podemos usá-la a qualquer momento. Diante de um desafio novo, a gente faz esse uso. Ninguém está ficando louco por isso. Isso é normal e é próprio do ser humano. E o terceiro momento, que é a fala interior, é um discurso interior. Ele faz parte de uma função planejadora. A fala passa a proceder à ação. Ou seja, já é um planejamento, já é um pensamento com as palavras. Eu não preciso mais falar, mas eu estou a todo momento com essa fala interior, aquela vozinha que está sempre na nossa mente, conversando com ela mesma, né? Então, já é um processo elaborado, só humano, do uso da linguagem. Ok, turma?
É isso.